Em nosso estudo de hoje, a lição 59 do livro Encontro Marcado e tem por título Auxílio e Esforço Próprio. Amemos a consolação, usando-a, porém, à maneira de óleo que lubrifica a máquina sem exonerá-la da atividade precisa. O Criador estabelece auxílio incessante para todas as necessidades da criação, mas determina a lei do trabalho seja cumprida em todas as direções. A árvore encontra adubo no solo e alimento na atmosfera, no entanto, deve produzir o fruto conforme a espécie a que pertence. A ostra, conquanto usufrua o agasalho da concha e se rejubile na água nutriente do mar, fabrica a pérola no âmago de si mesmo. Não fujas assim à responsabilidade de pensar e realizar. Rogas o amparo da eterna sabedoria, solicitas a inspiração dos mensageiros de luz, requisitas esse ou aquele obséquio de amigos desencarnados, pedes concurso incessante às forças da natureza, não te falta o apoio do céu e da terra, todavia ninguém te consegue isentar das próprias obrigações. Raciocina e perceberás que o auxílio e o esforço próprio funcionam conjugados em todos os lances da experiência. O costureiro faz a roupa, contudo, se pretende vestir-se, não há de envergá-la. O médico prescreve a medicação, mas para curar-te não deve ingeri-la. O professor explica regras, no entanto, não te substitui a cabeça na assimilação dos ensinamentos. O fotógrafo tira-te expressivo retrato, entretanto, se procura fixar-te a imagem, não te tomas o lugar diante da objetiva. Agradeçamos as contribuições que a bondade divina e a fraternidade humana nos estendem a cada passo, mas não nos esqueçamos do dever de servir voluntariamente no bem de todos a favor de nós mesmos, porquanto as leis do universo corrigem o mal onde o mal apareça. Contudo, em matéria de aperfeiçoamento moral, jamais constrangem a consciência. Ou trabalhamos espontaneamente e progredimos, conquistando a própria elevação, ou preferimos parar e estancamos em ponto morto. Hoje o Emmanuel traz uma lição para a gente falando da lei do trabalho e afirmando para a gente, ó, cada um de nós tem a sua missão como co-criador. E vem chamar a atenção, principalmente, que a gente aprende com o recurso da prece a estar sintonizando com os amigos que estão do outro lado da vida, a gente aprende a está recebendo incentivos, mas se a gente não fizer a nossa parte, a coisa não anda. Então, pergunta 479 do Livro dos Espíritos é uma pergunta espetacular. A oração auxilia na hora de você estar lidando com um processo obsessivo? Resposta: a oração é sempre um poderoso auxílio, mas crede-me, Deus não ajuda os que obram, não ajuda aqueles que se limitam a murmurar algumas palavras. Faz a sua parte, que as coisas vão dar certo. É interessante que a gente já viu uma vez uma conversa, a gente viu no texto de um livro, de um rapaz que chega até o Chico Xavier, passando por problemas obsessivos, e o Chico Xavier fala para ele assim: meu filho, trabalha até o limite das suas forças, porque quando você trabalha até o limite das forças, não dá tempo dos espíritos nos alcançarem através dos nossos pensamentos e a gente ter vontade de fazer coisas erradas. Então aquela frase ela foi muito profunda, né? E o Emmanuel ele vem hoje pegar exemplos da natureza, mais uma vez, e exemplos nossos que ele vem falar para a gente. Ó, o Criador estabelece auxílio incessante, tudo bem, mas determina que a lei do trabalho seja cumprida em todas as direções. Depois ele faz duas comparações. Ele fala da árvore, que ó, ela recebe adubo, a água, o alimento, né? Tanto adubo no solo como alimento na atmosfera, mas tem que produzir o fruto. E que a ostra, mesmo que fique ali no agasalho da sombra, dentro da sombra, e ainda tendo nutriente do mar, fabrica a pérola, tem um trabalho próprio, quer dizer, recebe o auxílio e trabalha.
Então ele fala, não fujas assim a responsabilidade de pensar e de realizar. Depois, lá na frente, ele vem falar para a gente, olha, o auxílio e o esforço próprio, eles funcionam conjugados. Porque o interessante nesse ponto, né, o costureiro faz a roupa, mas se eu pretendo vestir, não vou guardar a roupa. O médico prescreve a medicação, mas para curar-te, ele não vai ingerir a medicação, ele passa para a pessoa. A gente vai o tempo todo estar vivendo situações em que, ó, eu vou fazer o meu trabalho e através do meu trabalho eu vou estar sendo ajudado. Em primeiro lugar, na terapia e no bem-estar, porque tem uma frase antiga que virou motivo de chacota, mas a frase, o trabalho dignifica o homem. O trabalho, quando a gente se sente útil, e a gente vai analisar cada um, o ofício que a gente vem desempenhando, o que eu estou representando, o que eu estou fazendo de bom para a coletividade pela qual eu estou inserido. Às vezes é um grupo muito pequeno de pessoas, mas eu trabalho num determinado comércio, o que eu estou fazendo nesse comércio para o bem-estar das pessoas. Então, eu trabalho numa instituição pública, qual está sendo a minha função e o que eu estou representando nesse momento. É bom a gente fazer essa análise e, a partir daí, a gente fala, peraí, eu tenho vidas sob a minha responsabilidade e vidas de pessoas muito queridas. Então, o que eu devo fazer? E às vezes a gente pode até errar, mas quando a gente erra, tendo a intenção de acertar, e principalmente quando a gente se coloca na posição de estar aberto a novas ideias, a novas informações, a coisa começa a andar. Mas a gente vai perceber o seguinte, se a gente conseguir fazer a felicidade, de alguma maneira, daqueles que estão ao nosso redor, eles também vão se encarregar com o tempo de construir também caminhos para que a gente chegue à felicidade nossa também relativa aqui na Terra. Então, a lei do trabalho aqui, ela é tudo. Por quê? Porque cada um que vem para cá, espírito que vem para cá, para a Terra, a gente nasce com um gênero de prova. E nesse gênero de prova está incluído o trabalho nosso. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui agora? Qual é o meu papel? Qual é aquilo que eu tenho mesmo prazer em fazer? E que mesmo que não seja uma coisa remunerada da maneira que eu esperaria, que tem muitos trabalhos que a gente ama fazer, mas que não tem o retorno, mas pelo menos o prazer que eu sinto e o bem-estar que eu estou proporcionando às pessoas, aquilo ali com o tempo, ele vai sendo valorizado e daqui a pouco até esse trabalho que a gente desempenha, ele vai ganhando notoriedade, vai ganhando novas oportunidades de aprimoramento. Agora, vai depender de cada um de nós. A gente percebe, principalmente aqui nesse mundo, né, que quando a pessoa ela gosta mesmo do que faz, ela daqui a pouco ela desenvolve técnicas que ficam para a eternidade, que ficam para a posteridade, né, que vão sendo estudadas, enfim. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, tem profissões que você fica, existe isso? Eu tive um tio que ele foi formado em biblioteconomia. Olha só. E ele foi funcionário público, trabalhou na biblioteca da UERJ durante muitos anos. Eu conheço uma pessoa que fez oceanografia. E ele trabalha com essa parte de observação da fauna e da flora marítima, da fauna e da flora dos rios. Então, peraí, cada profissão que você escolher, se você realmente se dedicar a esse estudo e você fizer um trabalho mesmo, você está ocupando a tua mente, você vai estar cumprindo a missão que você veio fazer aqui na Terra, desempenhar aqui na Terra, e vai estar proporcionando aí o bem-estar para as pessoas. Isso se chama terapia. Agora, cada vez que a gente foge do nosso trabalho, por qualquer motivo que seja, nos dias de hoje, a gente mergulha numa atmosfera que pode levar a gente às crises de ansiedade, em primeiro lugar, para daqui a pouco a depressão, que nada mais é do que a melancolia que a gente sente que quando não está cumprindo o papel para o qual foi designado para cumprir, ou a síndrome do pânico, que normalmente sentem aqueles que são muito organizados, mas que estão sentindo que estão perdendo o controle da situação. E aí a gente tem que buscar tratamento no trabalho, em ser útil.
Fica aí a lição do Emmanuel para a gente, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.